Amém? Amém. O orgulho da discípula, hein? É assim mesmo. Aleluia. Amém, mano? Recebi uma missão e eu aprendi um negócio: missão dada, missão cumprida. E nessa noite a missão foi falar sobre o amor de Deus. Ui. É difícil definir palavras a respeito do amor de Deus, porque o amor de Deus é extraordinário, é algo, sabe, inexplicável. É esse amor. Quantos aqui já olhou assim e falou: Deus, o Senhor me ama. Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Muitos já falaram isso. Mas o Senhor vai dizer nessa noite para você que Ele te ama incondicionalmente. Glória a Deus. Amém? Você entendeu? Glória a Deus. Ele mandou dizer para você que Ele daria novamente a vida dele por você. Ele odeia, Ele não gosta assim do seu pecado, mas de você Ele te ama de uma maneira extraordinária. Eu quero que você entenda o grande amor de Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por tudo que com você se relaciona. Porque muitas das vezes as pessoas elas pensam que Deus não ama mais ela, que Deus o abandonou. Então eu quero que você entenda esse grande amor pela sua vida. Amém? Eu queria lembrar aqui as pessoas que se batizaram hoje. Eu me batizei, eu tinha 15 anos e eu não entendia esse amor, eu não entendia quem era Deus, eu não conhecia Jesus. Eu ouvi, aleluia, eu tinha ouvido falar de Deus, eu tinha ouvido falar de Jesus, mas eu não conhecia esse amor. E assim como vocês, eu fiz uma promessa para Ele. Eu falei: Senhor, eu prometo ser fiel à igreja, prometo ser fiel ao Senhor, ao pastor, a dar, se quer, se possível, ser a minha vida pelo Senhor. Querido, eu não conhecia Deus, eu não conhecia, de verdade. Eu tinha 15 anos e simplesmente por não conhecer esse amor, por não conhecer Deus, eu me afastei dos caminhos dele. Então eu tenho os dois lados. Alerta você que é jovem, que se batizou hoje: não saia da igreja, não saia do caminho do Senhor, porque isso dá uma sensação de ingratidão ao Senhor. Ele pediu para estar falando isso para você porque Ele te ama muito, sabe? O pecado Ele não gosta, mas jamais Ele ia te abandonar por qualquer coisa. A gente às vezes peca e a gente abandona Deus, mas Deus não te abandona. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de 1 João 4, a partir do versículo 7. Quem achou, diga amém. Misericórdia. Acha aí. 1 João. Não é João, é 1 João, tá? 4, a partir do versículo 7.
tentar conhecer um pouquinho desse amor de Deus? A palavra do Senhor diz assim, tem traduções diferentes, tá? Mas o significado é a mesma coisa. Amado, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Procede de quem? Deus. E todos aqueles que amam é nascido de Deus e conhecem. Todos aqueles que amam é nascido de Deus e conhece Deus. O 8 diz assim, ó, quem não ama não conhece Deus, pois Deus, Ele é amor. Vai entendendo aí o que Deus tem para falar para você nessa noite. O nome desse nisso se manifestou o amor de Deus em nós, e em breve Deus enviados, e em haver Deus enviado Jesus unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não é que nos tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amado, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Amém? Se Deus amou cada um de nós de tal maneira, devemos amar da mesma forma uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito Santo. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, neste momento, Pai, te pedindo em nome de Jesus, para que o Senhor faça conforme a tua vontade. Meu Deus, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo, Senhor. Meu Deus, que não seja eu, mas seja a tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha mover corações, abrir mente, trazer ao entendimento, que seja feito, Senhor, nesta noite, a tua vontade. Cura, transforma, Senhor, através da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero trazer algo para você nessa noite, a respeito desse amor, e muitas das vezes da forma em que agimos com os nossos irmãos. Depois eu entro aqui, eu volto aqui nessa palavra aqui. Mas querido, na verdade é que muitas das vezes a gente, ao invés de amarmos os nossos irmãos, a gente julga, aponta. Eu sou da igreja tradicional, não é essa, né? Sou da tabernáculo, mas eu me converti na igreja tradicional, onde o irmão olhava o sapato, a roupa do outro irmão e o julgava pela capa. Exatamente. É o que as pessoas fazem. Pela capa eles julgam o livro. Então pela capa eles julgam os irmãos. Amém? O irmão peca, pelo amor de Deus. As pessoas querem crucificar porque o irmão pecou. Então, algo interessante que Deus falou para mim, que eu quero que você pegue nessa noite, é algo interessante. Ele falou para mim que com aquelas pessoas que olham e julgam o seu irmão, ele faz acontecer coisas, ele permite que aconteçam coisas piores com você. Sabe para quê? Para que você olhe para o seu irmão e fale assim: nossa, eu sou mais pecador do que ele, eu tenho mais pecado do que ele. Então Deus, ele permite que você faça coisas piores do que o seu irmão. É simples assim. Por isso que a palavra diz: eu não julguei para que você não seja julgado. Porque quem ficou para julgar? Deus. Ele é o justo juiz, certo? Ele é justo. Então quando ele julga as pessoas, ele julga com justiça. Ele não é igual eu, igual você, que queremos já matar. O cara levou o violão, vou matar aquele cara. Não é verdade? A sensação que vem em nós vou matar esse infeliz, vou bater nele até, vou dar
Deus, Ele diz: você precisa ter esse amor. Porque se você não tiver esse amor, você não conhece a Deus. E se você não tiver esse amor, Deus ele não permanece em você. É o que a palavra de Deus está dizendo. Então vamos entender isso melhor. Amém? Abre em Gênesis 4. Gênesis 4, vamos lá. Amém? Não amém? Isso. 4, a partir do 3. Pula para o 3. Isso, vamos lá, vamos entender esse negócio melhor. O quanto Deus ele te ama. Aqui é o princípio da criação, aqui é o princípio de tudo. A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desses. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Outras traduções diz assim: irado, e daí por diante. Então o Senhor diz: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Vamos entender isso aqui? Querido, vamos lá. Existem duas ofertas. A gente conhece a história de Caim e Abel, que Caim matou Abel por conta disso que aconteceu. Porém, vamos entender algo aqui, para você entender o amor de Deus, como funciona. A gente vê que a oferta de Abel, ela foi aceita, sim? A de Caim, não. Quem foi mais privilegiado? Abel ou Caim? Pensa aí que eu vou tomar aqui uma água. Quem acha que é Caim, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Quem acha que é Abel, levanta a mão. E quem não levantou, acha o quê? Então vamos lá. É normal que Deus ele te conheça, certo? E nisso, Deus ele conhecia Abel. Ele conhecia Abel, conhecia o coração, o caráter de Abel. E por isso que Deus aceitou a oferta, porque sabia que ele ia dar a coisa primícia que ele tinha, a coisa mais bonita que ele tinha. Já Caim, Deus também conhecia Caim e sabia o que Caim ia fazer. Porém, por que Caim ele foi mais privilegiado? Porque Deus ele aceitou a oferta de Abel, acabou. Caim não, Deus ele desceu para falar tete a tete com Caim. Você está entendendo? Só que a gente anda tão sério com as coisas que acontecem, né? No dia a dia, que não enxergamos o que Deus está falando para nós. Sabe? A gente anda sério. E Deus ele vem, ele fala comigo, fala com você, e você não entende. E você fica bravo, você fica irado, mas Deus, o Senhor sabe, olha, Deus é o violão para adorar, é a guitarra, é não sei o que, você fica nervoso. Porque você não entendeu o propósito de Deus. Sabe, quando a pessoa não dá trabalho para Deus, Deus ele recebe tudo que a pessoa tem. Mas quando é uma pessoa que dá trabalho, Deus ele vai ensinar. Ele vai falar com você, ele vai te ensinar como fazer. Foi o que ele fez com Caim. Abel ele já sabia, mas Caim ele precisava ensinar. Caim ele não entendeu o que Deus falou para ele. E Deus o amava muito, por isso Deus
desceu, a Bíblia não fala que ele desceu e falou com Abel, ele recebeu a oferta de Abel. Simplesmente porque Abel era uma pessoa que temia a Deus, não dava trabalho. Mas Caim, quando a pessoa era difícil com Deus, Deus ele fala, ele desce, ele conversa com você, ele desce frente a frente, ele quer te ensinar o caminho que você deve ir. Foi o que ele fez com Caim, ele falou, olha, o pecado ele te ronda. Você precisa dominar ele. E se você fizer o que é certo, você será aceito. Você entende as coisas? O camarada preferiu que fechar a cara e ir embora. Fechar a cara não dá visão para Deus, matar o seu irmão. Isso aconteceu antes dele matar o irmão. Isso aconteceu antes dele matar o irmão. Essa oferta, ele não tinha matado o seu irmão. E Deus já sabia que o pecado estava rondando ele, que ele ia matar o irmão. É por isso que Deus falou para ele. Então, Deus, por amar a cair demais, fala, olha, se conserta, se acerta, enxerga aí o que está acontecendo com você, para que você não se perca. Ele preferiu não dar ouvido para Deus. Querido, está passando um filme na sua mente, assim somos nós. A gente prefere fazer o que é mal do que dar ouvido para Deus. É simples assim. Deus está falando na sua palavra, está falando com você, você até chora, até se desespera, mas no momento de tomar a atitude, você tomar a atitude errada. E aí dá ruim. E aí não tem jeito. E aí quando o diabo ele toma conta da vida da pessoa, é pior. Mas antes disso, Deus fala, eu amo a todos por igual. Pastor, mas como é que você fala? Porque a palavra diz que o sol ele vem para todos, a chuva para regar a terra ele vem para todos. Deus não escolhe, vou escolher só os crentes lá da tabernáculo, não. É para todos. Você vê muitos ímpios, prósperos, muitos ricos. Por quê? Porque é para todos. Então Deus ama todos por igual, mas dependendo da nossa atitude é que define o nosso futuro. Então você precisa prestar muita atenção no que Deus ele está falando para você. Você precisa parar e analisar o que Deus ele fala para você, para que você não se perca, para que o pecado que está sondando você não domine você. Você precisa dominar ele. Então todo ser humano ele nasce com um lado bom. Então você tem ciência do seu lado bom, do que você é bom e do que você pode fazer de bom. E esse lado onde é mal, você precisa dominar. É esse lado aí que o diabo se apodera de você. Então aqui foi muito simples entender o amor de Deus para com Caim, porque ele deu a direção. Assim é com você, meu irmão, Deus te dá a direção. Todos os dias, se você conversar, se você pedir, Ele vai te dar a direção, e a direção certa, para que você não se perca, que você não peque. Porque o pecado está te rondando, é o que a Bíblia diz, ele está te rondando. Para você pecar no estralar dele, ó. Já foi, pecou, já foi. Não tem mais jeito. Pastor, mas se pecar, o que acontece? Tem consequências. Você vai continuar lendo para frente, eu não vou ler para não tomar tempo. Você vai ver que Caim ele tem medo. Deus ele fala, olha, você vai ser fugitivo na terra. E Caim ele tem medo. Ele fala, mas Deus, se as pessoas ficarem sabendo o que eu fiz, eles vão me matar. Deus falou assim, olha, eu vou te matar para que ninguém coloque a mão em você. Porém, todos vão saber o que você fez, mas ninguém vai tocar em você. Então, essa foi a consequência do pecado dele. Ele ficou marcado. Ele não ia ser judiado. Deus, ele pôs na balança, ele julgou e ele falou, olha, vou te marcar. Todo mundo vai ficar sabendo o que você fez, mas ninguém vai tocar em você. Tá bom assim? Ele deu linha no pico, foi embora. Então entenda isso aqui, para que você não caia nessa, para que você faça o que é certo. Obrigado, Ana. E o que é correto. Pega aí o lado ruim que você tem, aquele ladinho que queria matar. Eu queria pegar aquele cara que roubou o valor e matar ele. Queria
queria dar uns tapas santos nele. E domina ele, fala, Deus, cuida dele, Deus. Porque, querido, todo pecado tem uma consequência. Mas quem julga essas consequências é Deus. Ele vai te marcar, alguns vão ficar sabendo o que você fez, mas quem julga o teu pecado é Deus. Não adianta você pecar e eu apontar, porque eu não sou juiz. E a Bíblia diz que é para não julgar, para que eu não seja julgado. Porque, aqui para nós, se você for juiz, se você for julgar, como é que você vai fazer? Se você pega um ladrão que roubou um negócio, o que é que você vai fazer? Vai matar o cara, vai bater no cara, vai espancar o cara. Só que existe um preço para ele pagar. E ele precisa pagar aquele preço. Por não ter dado ouvido ao lado bom. Não faça isso. Não vai naquela igreja, porque aquela igreja é de Deus. Deus está lá, se você for, vai ter que devolver. E você vai ficar envergonhado e vai ser procurado e caçado. Então esse é o preço. Então entenda isso aí. Eu quero que você entenda o quanto Deus te ama, porque antes de acontecer as coisas ruins na sua vida, Deus ele te avisa, Deus ele fala com você, Deus ele te dá a direção, ele te mostra o momento, fala, não faça isso, para que as coisas ruins não aconteçam na sua vida. Amém ou amém? Esse é o amor de Deus sobre a sua vida. Aqui a gente lê algumas coisas aqui a respeito de João, e ele fala assim, ó, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, ele vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então Deus ele é o quê? Misericordioso, sabe? Misericordioso. Então você tem que olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta você ter ódio do seu irmão, do seu próximo, das pessoas. Não vai adiantar nada. Não adianta você chegar e falar um joelho daquela pessoa. Olha o que Deus está falando aqui. Se você fizer isso, você não conhece a Deus. E aí, pastor? Você precisa conhecer a Deus, para que Ele pegue o amor dele e embua dentro de você, coloque dentro de você. Não existe eu ser um cristão e odiar o meu irmão. Não tem como. Deus ele não vai habitar. Deus ele não vai responder. Deus ele não vai fazer aquilo que você está pedindo, e por isso que você vai fazer igual Caim, você vai ficar irritado, vai ficar nervoso, mas Deus eu ofertei, mas Deus eu paguei o preço, eu jejuei, eu orei, Deus, e aí? Aí Deus fala, mas você não perdoou, mas você falou mal, você julgou o seu irmão, você falou mal do Jorge, a carequinha, né Jorge? Não? Careca não, tem muito cabelo profetizado. Então é assim, meu querido. Então, Deus aqui está falando aqui, ó, se você fizer dessa forma, você não conhece a mim. Então vamos por parte aqui, para que você entenda. Aí ele diz assim no versículo 8: quem não ama, não conhece Deus, porque Deus ele é o amor. Então não adianta você falar, Deus, o Senhor não me ama, porque Ele é o amor, não tem como Ele não te amar. Não tem como Ele não te amar. Ele é o próprio amor. Então, a única coisa que você pode falar para Deus, eu sei que o Senhor não ama o meu pecado, mas o Senhor me ama, eu vou parar de pecar. Vou parar de fazer as coisas erradas, de andar pelos caminhos errados. Eu vou conhecer o Senhor melhor. Porque eu só posso falar de uma coisa de alguém quando eu conheço ele bem. Não tem como eu falar de Deus se eu não conhecer a Deus. Não tem como eu falar que amo meu irmão ou amo a Deus se eu não amar meu irmão. A Bíblia diz isso. Não tem como eu falar assim, eu amo meu irmão e não amo a Deus. Eu estou falando da boca para fora. Porque se eu não amo meu irmão, que eu estou vendo aqui, ó, que é vocês vão amar a Deus que eu nunca vi.
meu irmão, eu amo a Deus, mas eu odeio alguns irmãos. Está errado, está fora da caixinha, está fora do contexto. Porque não tem como. Não tem como você odiar. Se você odiar é porque ainda você não conhece a Deus. É porque ainda você não tem intimidade com Deus. É porque você não experimentou o amor de Deus na sua vida. Ele já tentou. Ele já mostrou o caminho. Ele já te deu a direção. Ele já falou para você não ir por esse caminho. Mas por você ser teimoso, se deu mal. É assim que acontece. Então você entenda. Deus, Ele te ama de uma maneira extraordinária, porque Ele é o amor. Abra aí Mateus aí, 5:43. Mateus 5:43, a palavra do Senhor diz assim: vocês ouviram o que foi dito. Jesus está falando, tá? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso aqui Jesus está falando para uma ministração para os judeus. Está falando assim, ó, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí Jesus fala, mas eu, porém, lhe digo, ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem você. Olha a inversão de papel aí. Jesus está falando assim, ó, vocês ouviram falar, né? O que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu te digo, ame o seu inimigo e ore pelos que perseguem você. Aí ele continua, para que demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está no céu. Olha só como é forte aqui o que Jesus está falando. Você precisa amar o seu inimigo e orar pelos que estão perseguindo você, para que você demonstre que é filho de Deus. Amém? Você pegou aí? Aí ele continua dizendo assim, ó, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre o justo e o injusto. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não faz isso mesmo? Então, se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Ou seja, isso é tradição, isso é normal, você saudar os seus irmãos, pegar na mão dele e chegar na igreja. Os gentios também faz isso? É isso mesmo que eles fazem. Portanto, seja perfeito, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então, o Senhor está chamando você hoje para perfeição, para amadurecimento, para amadurecer a sua palavra, para conhecer o seu amor, e você entender que as coisas lá fora banais. Que luta nós tivemos? Eu tive essas 2 semanas que eu venho só de luta. Eu sofri um acidente né? Eu fui subir no aeronave, virei o joelho assim, deu um estralo. Foi quase 2 semanas doendo, quase sem conseguir andar nem trabalhar. Só estava pela misericórdia de Deus. Quando está acabando, né? Tá frágil, mas já está bem melhor. Aí eu passo 1 semana doente. E aí em seguida, o apóstolo me chama para ministrar e fala, olha, fala sobre o amor de Deus. Então, querido, a gente vive de luta em luta. Você, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, vai ter sempre uma luta para você passar. Vai ter sempre uma direção de Deus para você seguir. E aí você escolhe o que você quer fazer. Se Deus está te dando uma missão, cumpra ela, faça ela, faça acontecer. É missão dada, é missão cumprida. Deus falou, faz.
pequenininho. Não, Deus mais isso, Deus mais aquilo. Eu vou falar para vocês que eu separei aqui duas pessoas que eu consigo enxergar o amor de Deus nela. Tem mais, mas eu separei duas aqui, sabe? Para falar para vocês. Uma delas é a irmã Raquel. Quem conhece a irmã Raquel aqui? É nítido o amor de Deus na vida dela. Eu estava sentado quinta-feira, ela chegou conversando comigo. E aí ela levantou, olhou para mim e falou: pastor, te amo. E aí eu vi Deus falando: te amo. Então é nisso você vê o amor de Deus, o carinho de Deus, sabe, falando com você tete a tete através de uma pessoa. Pastor, qual é a outra? A outra não precisa nem falar, é o apóstolo. Tanta paulada que esse homem leva, continua perdoando, amando, feliz da vida. E nisso eu admiro muito. Por isso eu gosto de observar as coisas e as pessoas, porque eu aprendi isso. Antes de falar alguma coisa, eu preciso observar, para ter certeza daquilo que eu vou falar. E eu observo muito as pessoas. Às vezes você vê naquele cantinho ali, ó, estou adorando a Deus, estou, mas também estou observando o breve, estou observando vocês, estou falando: Deus, obrigado porque fulano hoje está aqui, Deus, que maravilha que fulano chegou, que fulano está aqui, agora nosso Senhor, feliz da vida. Então eu sou muito observador e essas coisas eu tenho que observar. É por isso que eu admiro o apóstolo. Eu cheguei algumas vezes a falar: meu Deus, eu não tinha isso que ele tem. Cara, o cara apanha, leva na cara, leva nas costas, toma facada, toma tiro, está doente, está feliz adorando ao Senhor. É claro que ele chora, porque todos choram. No cantinho com Deus você vai chorar, você vai falar: Deus, o que é isso? Que tanta pancada é essa em cima de mim? Mas é isso, é o amor de Deus. Quando você ama as pessoas, você não olha para ela um defeito dela. Você não olha os defeitos dela, mas você olha ela com as qualidades e o que pode ela ser futuramente. Então Deus, ele olha assim, ele não olha o pecado, o que você fez, o que você tem que ter feito. Ele fala assim: ó, fulano tem um potencial e ele vai arrebentar no futuro. Se ele continuar nessa pegada, ninguém segura. É assim que Deus se vê. É por isso que ele te ama. Porque se a gente vai olhar para o pecado, a gente desanima e desiste, para. Mas quando a gente olha para a qualidade da pessoa, o que ele pode ser, meu irmão, ninguém segura. Ninguém segura. Então essa é a realidade de Deus para as nossas vidas hoje. Então ele desafia você hoje à perfeição, o amadurecimento. A Tabernáculo da Adoração está vivendo momentos extraordinários de crescimento, de poder de Deus, de glória. E esse é o momento que Deus está ensinando você a amadurecer, a seguir uma rota para você não se perder futuramente. Então entenda o que Deus está falando hoje aqui para você. Precisa se aperfeiçoar. Salmo ele diz assim: opa! Salmo ele diz assim, ó, Salmo 58, 1. Será que vocês, juízes, tomam decisões justas, julgam com retidão os filhos dos homens? Logo disso, pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidade e distribuem na terra a violência de suas mãos. Salmista está falando que a gente, como juízes, somos assim. A gente não julga as pessoas com retidão. Isso acontece no nosso país também, com as nossas autoridades. Eles não julgam com retidão. Ele faz mais hoje com mais interesse pessoal. Então, o foco se perdeu. Por isso que eu falo que o melhor juiz é Deus, que Ele é justo e Ele vai te julgar
com justiça. Então entenda isso hoje, para a gente estar encerrando aqui. Romanos 8,38 diz assim, ó, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presentes, nem o porvir, que é o futuro, nem as alturas, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que a palavra quis dizer? Ele quis dizer que nada pode separar-nos do amor de Deus. Nada, porque Deus, Ele é o amor. Então nada pode separar. Então, nas tuas dificuldades, não fala assim, Deus esqueceu de mim. Deus, olha, o Senhor não olha mais para mim. Deus não responde minhas orações, não. Nada disso. Nada pode separar você do amor de Deus. Você sim pode ir embora e você se separar de Deus, mas o amor continua. E Ele te ama muito. Ele falou para mim, fala para o meu povo, que eu morreria de novo por eles. Porque Ele vê o potencial de cada um aqui. Ele vê você sendo um pastor, Ele vê você ganhando vida. Ele vê você trazendo pessoas para a igreja, Ele vê você levando pessoas para o encontro. E Ele vê o teu futuro, Ele conhece você, Ele conhece o teu coração. E é por isso que Ele te ama. E Ele te convida hoje para alcançar essa maturidade, alcançar essa perfeição. A palavra diz, seja perfeito como eu sou perfeito. Jesus está falando isso para você. Pastor, mas eu não consigo essa perfeição. Ele diz que você consegue. Se Ele fala para você ir à perfeição, você consegue. Querido, ser perfeito não é nada demais, não. É só fazer as coisas certas. Não é você colocar um paletó, uma gravata, uma Bíblia debaixo dos braços e ir para a igreja, não. É fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Isso é alcançar a maturidade e a perfeição. Fique com os seus pés. Eu quero que você entenda hoje essa palavra. Deus, Ele deu uma direção certa para Caim, mas Ele não deu ouvido. Deus está te dando direção aqui, ó. Todos os cultos tem uma palavra de direção para a tua vida. Você precisa amadurecer nessa palavra. Deus, Ele nunca te abandonou. Deus, Ele nunca te deixa. O amor dele é perfeito. Ele quer que você se aperfeiçoe no amor dele. Ele quer que você ame as pessoas. Porque quando você começar a amar o seu irmão, você está conhecendo Deus. Você está entendendo Deus. Deus está dentro de você. Deus está sobre você. Não queira ser juiz nessa terra. Não queira julgar ninguém, julgar pecado ninguém, julgar irmão, não queira. Porque Deus, Ele está aqui para isso. Ore pelos seus inimigos. Ame os seus inimigos. Ore por aqueles que perseguem você, que falam mal de você. Ei, essa é a direção de Deus para você nessa noite. Deus quer que você conheça Ele mais. Deus quer que você conheça o seu amor mais. Deus quer que você vá a fundo com Ele mais. Ele quer te mostrar muito mais do que Ele tem te mostrado. Isso aqui é o mínimo do que Ele tem feito por você. Porque Ele tem muito mais, ó. Deus, Ele tem muito mais para você. Feche seus olhos. Ora ao Senhor. Pede para Ele. Fala, Senhor, misericórdia, Senhor. Eu quero conhecer esse amor. Eu quero me aperfeiçoar. Ei, seja perfeito. Se aperfeiçoe no amor do Senhor. Ele está aqui, Ele está aqui. E Ele está te ouvindo, Ele está sondando o teu coração. Ele te conhece no mais profundo. Ele conhece as tuas intenções, os teus pensamentos. O dele é muito maior do que o seu. Ei, o
Senhor, Ele te ama profundamente. E Ele daria a vida dele novamente por você. Feche os seus olhos, comece a falar com Ele. Vê aonde você errou, vê aonde você caiu. Vê aonde você parou, vê aonde você deixou Deus. Vê aonde você foi ingrato. Vê aonde você deixou o amor de Deus de lado. Aquele amor que andava contigo dentro de você largou. Para você conhecer Deus,